Quando falamos em investir em ações, pelo menos daquilo que é a minha filosofia de investimentos, falamos em três principais coisas. Uma perspectiva de longo prazo, comprar boas empresas a bons preços e esperar. E curiosamente, o esperar é mais difícil de se concretizar. E dentro desta filosofia de três etapas, eu diria que poderíamos acrescentar uma também de extrema importância: a gestão do portfólio. E para isso quero apresentar aqui 2 slides, em que num deles tem os critérios de compra específicos, isto numa ótica de gestão do portfólio, como é evidente, e no outro slide temos os critérios de vendas específicos. Vamos olhar para isto na teoria, portanto, nestes 2 slides, e depois vamos extrapolar isto na prática para o exemplo real do meu portfólio. O que é que eu penso em fazer dentro daquilo que é a situação atual do meu portfólio e como é que eu quero fazer a gestão desse mesmo portfólio para melhorar a eficiência e ter, se calhar, melhores rentabilidades com o menor risco possível. Portanto, aqui nos critérios de compra específicos temos comprar apenas compounding machines, ou seja, comprar apenas as melhores empresas do mercado que vão capitalizar as nossas poupanças, ou que vão capitalizar pelo menos o montante que temos investidos nelas. Depois temos o comprar abaixo do valor intrínseco. Portanto, o que é que nós temos aqui? Primeiro, comprar excelentes empresas e depois comprar a preços racionais. E se comprarmos abaixo do valor intrínseco, do valor real de cada ação, então estamos a baixar o nosso risco e, consequentemente a isso, a aumentar os nossos retornos. E claro, aqui eu tinha que colocar dentro destes critérios de compra específicos, não sacrificar qualidade pelo preço. O próprio Warren Buffett diz: nós temos que comprar excelentes empresas a preços justos, não empresas justas a preços excelentes. Porque são empresas excelentes a preços justos que nos vão dar um maior retorno. Mesmo nós comprarmos com zero margem de segurança. Ou seja, mesmo se nós comprarmos aquela empresa um bocadinho acima do valor intrínseco ou exatamente ao valor intrínseco real dela, temos uma maior probabilidade de superar o mercado. E não sacrificar isso por comprar más empresas só porque elas estão 50% ou 60% ou 70% abaixo do seu valor intrínseco. Se elas apresentam aqueles resultados, aqueles preços, na atualidade é porque muito provavelmente merecem aqueles preços. E por último, não comprar ou reforçar empresas que são ou estão a tornar-se pouco previsíveis. Isto remete-nos muito para aquilo que é o preço da ação. Se nós já sabemos que ela é uma excelente empresa, vamos calcular o seu valor intrínseco, vamos calcular então a projeção de cash flows, de fluxo de caixa, de dinheiro real que ela vai criar no futuro para descontar ao presente. Ou seja, se essa empresa se torna cada vez menos previsível, então vai ser muito mais difícil prevermos então os fluxos de caixa futuros. O que consequentemente é isso? Aquilo que é a nossa projeção de valor intrínseco pode estar completamente errada. E atenção, o valor intrínseco, o cálculo do valor intrínseco é subjetivo de investidor para investidor. Eu posso fazer um valor intrínseco para mim e, se vocês fizerem para vocês mesmos, podemos ter números completamente dispares. É completamente normal, mas quando estamos a olhar para uma empresa que outrora era previsível e agora deixou de ser, então vai ser muito mais difícil conseguirmos calcular o valor intrínseco dessa ação. O que, consequentemente a isso, pode fazer com que nós compremos a um preço muito mais elevado do que aquilo que a própria empresa, a própria ação realmente vale. Depois temos aqui, nesta ótica ainda de gestão do portfólio, critérios de venda específicos. O primeiro é vender quando for cometido um erro na análise original. Portanto, eu não tenho que ter receio, ou vocês não têm que ter receio de vender uma ação quando eu ou vocês soubermos que cometemos um erro na análise principal ou na análise inicial. Depois, aqui como um segundo, vender quando a empresa já não cumpre as normas de qualidade. Ou seja, isto remete-nos ao quê? Que nós sim fizemos uma boa análise no início, conseguimos concluir que aquilo era uma excelente empresa, nós fizemos essa boa análise, continua a ser uma boa empresa, mas passado 5, 6, 7 ou daqui a 10 anos, vamos imaginar, ou mesmo daqui a 3 anos, há um shift na indústria, há um shift nos próprios fundamentos da empresa,
uma nova equipa de administração vem a poder dessa empresa e desmonta aquilo que é o modelo de negócio, ou desmonta aquilo que eram os fundamentos da empresa que outrora, ou neste caso, quando a vossa análise inicial, essa mesma empresa tinha. Quando isso acontece e vocês concluem que os fundamentos de agora são muito piores do que os fundamentos iniciais quando a vossa análise inicial, então não tenham receio de vender. Não tenham, porque aqui nós estamos a investir em empresas excelentes, em empresas cujos fundamentos passam 90% ou 95% do resto das empresas em mercado. E são essas empresas que vão superar o resto do mercado e fazer com que nós obtenhamos maiores rentabilidades no médio e longo prazo. E por último, temos aqui vender quando existe uma oportunidade muito mais atrativa. Isto também é super importante e vamos ver um exemplo a seguir prático. Se eu tenho uma análise, se eu fiz uma análise de uma determinada empresa, comprei e mais tarde eu descubro que uma outra empresa está a preços atrativos e é muito melhor a nível de fundamentos, mesmo essa empresa que eu tenha no meu portfólio, seja boa, eu vou fazer esse trade-off. Ou seja, eu vou vender essa empresa boa no meu portfólio para comprar outra melhor. E eu não tenho problemas em fazer isso. Outra coisa pode acontecer que é, eu tenho uma empresa no meu portfólio que é boa, uma excelente empresa, e descubro outra exatamente igual a nível de fundamentos. Mas o preço dessa empresa é muito mais atrativo. Ou seja, eu não tenho que ter problema, se não tiver liquidez em caixa, de vender essa empresa cujo preço não está tão atrativo e os fundamentos são iguais àquela empresa que eu quero, de vender essa empresa que eu tenho para comprar a outra empresa que os fundamentos são iguais, mas o preço está muito mais atrativo. Portanto, como eu já disse, vamos ver agora isto na prática. Olhando aqui para a nossa Master Sheet de gestão de portfólio, isto novamente está disponível para os alunos da Jornada Financeira, mais uma vez deixo aí o link na descrição, e eu tenho aqui os meus inputs do meu portfólio. Eu tenho um valor total de $46.000, quase $50.000 em portfólio, em que o meu caixa é de 8.000, tenho 27.000 investidos, ou neste caso, eu do meu bolso investi 27.000 e tenho mais ou menos 11.000 euros de lucro. Isto, em termos de rentabilidades anualizadas nos últimos 4, 5 anos, eu tenho estado acima do S&P 500. Tenho neste preciso momento, no momento em que estou a gravar este vídeo, 30,5% anualizados, ou seja, por ano em média, em que o SPY, ou seja, é um ETF que replica o S&P 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, está a ter, no mesmo período que eu iniciei este portfólio, 4 de fevereiro de 2020, está a ter uma rentabilidade de 13,68. Ou seja, eu estou a duplicar, estou acima, não só acima, mas sim a duplicar aquilo que é a rentabilidade do S&P 500. Isto é muito bom, estou a ter bons retornos, mas é para continuar. E não quer dizer que eu não tenha mais oportunidades de aumentar isto, ou pelo menos de manter estas rentabilidades. Ou no mínimo dos mínimos, posso até ter menos, mas sempre com o objetivo de superar o S&P 500. Nesse sentido, olhando aqui novamente para a minha Master Sheet, eu posso aplicar esta gestão do portfólio na prática. Vamos ver. A ação que eu estou a pensar em vender, para comprar uma com fundamentos melhores, mas também a um melhor preço, é a AMT, American Tower Corporation. O que é a American Tower Corporation? É uma empresa que tem satélites espalhados por todo o mapa. Ou seja, tem satélites, é uma empresa dos Estados Unidos, é uma REIT que tem presença geográfica em vários países. E ela tem um modelo de negócio muito escalável, ou seja, por cada antena, ela pode ter até 3 inquilinos. E cada inquilino incremental em cada uma dessas antenas, ela consegue exponencialmente aumentar aquilo que é as suas margens, não só de EBITDA, não só gross margin, as suas margens brutas, como também as suas margens EBITDA. E aquilo que também chamamos, e é uma métrica, é a métrica mais importante para nós, o ROS, o Return on Capital Employed. É a mesma coisa, não é a mesma coisa tecnicamente, mas é como se fosse quase um sinónimo de ROIC, Return on Invested Capital, retorno sobre o capital investido internamente na empresa. Portanto, dentro desse modelo,
além de ser uma REIT, e vocês já sabem a minha opinião de REITs, para mim as REITs, eu não compro REITs porque uma empresa que está fundamentalmente, ou neste caso intrinsecamente ligado a um fator macroeconómico, que são as taxas de juro, e com essas taxas de juro, se elas estiverem baixas, evidentemente as REITs vão ter mais poder para aumentarem o seu preço, porque elas estão muito alavancadas. As REITs são empresas muito alavancadas, são fundos imobiliários muito alavancados. E nesse sentido eu não gosto de ter empresas que estejam ligados diretamente a um fator principal macroeconómico que são as taxas de juros. Portanto, nesse sentido, eu olhei para a AMT, além de ser uma REIT, para mim, e na minha opinião, é uma das melhores, se não a melhor REIT do mercado neste momento. Mas, claramente, eu encontrei outra empresa melhor, que mais à frente, eu ainda estou a fazer análise detalhadamente dessa empresa, mas no próximo ou daqui a 2 episódios eu vou fazer um vídeo com a tese de investimentos da Chipotle, uma empresa na indústria de restauração, em que tem excelentes métricas, tem um excelente modelo de negócio e ela só vende comida mexicana, ponto. Ou seja, é simples de perceber. Enquanto que a AMTS, é verdade, é uma REIT, tem outro tipo de métricas, são métricas mais afuniladas, mais difíceis de entender, mas que eu entendo o modelo, entendo essas métricas, mas a nível também de modelo de negócio é mais difícil entender o modelo de negócio da AMT do que a Chipotle. Portanto, temos aí, a nível de gestão de portfólio, temos aí uma win para aquilo, um ganho para aquilo que é a Chipotle. E depois, é só olhar para estas métricas. Reparem, isto são as empresas que eu tenho no meu portfólio. Portanto, eu tenho estas 10 empresas no meu portfólio, em que, de uma forma em média ponderada, eu tenho esta média ponderada para estas ações que tenho em portfólio. Portanto, eu tenho aqui, por exemplo, ROS, que é uma das melhores métricas para nós analisarmos numa empresa, 27%. Portanto, olhando aqui para uma AMT, tudo bem que é uma REIT e podemos olhar para isto de outras formas, atenção, as métricas podem ser uma boa forma de analisarmos fundamentalmente uma ação, mas por favor não tentem única e exclusivamente olhar só para as métricas, porque se vocês olharem só para as métricas, vocês podem ter vários erros de análise, ok? Porque dentro de umas métricas pode estar escondido muitas coisas. Aqui é só para vos dar uma visão geral de como é que a Chipotle tem, não é só um modelo de negócio mais fácil de entender, como também é um modelo de negócio, para mim, no meu entender, mais saudável, mais sustentável a longo prazo do que a própria AMT. Ficando de fora, então, uma análise detalhada, mais a fundo dessa empresa, qualitativamente, só olhar para as métricas, podemos ver, por exemplo, qual é o ROS da AMT? 6.5. Qual é o ROS da Chipotle? 22.8. Qual é o ROS nos últimos 5 anos da AMT? 6.5. E da Chipotle? 14.7. Portanto, a nível de gross margin, temos aqui uma expansão de gross margin da Chipotle de 37.4 para 40.7, enquanto que o gross margin tem enfraquecido no lado da AMT. A mesma coisa passa-se no EBITDA. Temos aqui uma mini expansão do EBITDA da AMT, mas temos aqui uma mega expansão da Chipotle. Portanto, o resto das outras métricas a nível de risco, vamos olhar aqui para o risco. Como eu disse, as REITs são muito alavancadas. E como podem ver, elas têm debt to EBITDA um rácio de 6.8. E eu aceito, no máximo dos máximos, dentro do meu portfólio de ações, até 5 vezes. Eu não me importei de ter uma AMT aqui, por causa de, como eu disse, além de ser uma REIT, tinha um modelo de negócio muito, muito forte. Mas, quando encontrar, prometi a mim mesmo, quando encontrar uma outra melhor empresa a alocar ao meu portfólio para dar o trade-off ao MT, eu fazia sem dúvida esse trade-off. Ou seja, a Chipotle tem 2.1. Ou seja, quer dizer que se ela pegasse em todo o seu EBITDA e tivesse com o objetivo de amortizar toda a sua dívida, ela demoraria pouco mais de 2 anos. Enquanto a AMT demoraria
a pegarem todo o seu EBITDA e a amortizar única e exclusivamente a sua dívida, ela demoraria quase 7 anos. Ou seja, está muito mais alavancada. E a nível de interest coverage, ou seja, quantas vezes o seu EBITDA produzido num ano cobre aquilo que são os juros a pagar em cada ano também. No caso da AMT, 5.5 vezes. No caso da Chipotle, 1277 vezes. Ou seja, quanto maior este número, melhor. Mais saudável está em termos de risco. E também, entre outras coisas, que é a dívida sobre a equity, a dívida sobre o capital próprio, 132%, aqui o 11.2%. Portanto, temos aqui várias métricas, só olhar para as métricas, que me levam a fazer ou a querer fazer este trade-off. Portanto, no caso da Chipotle, reparem, no caso da Chipotle, ela está a 2.931.53. Portanto, para fazer a gestão do meu portfólio é muito mais difícil. Porquê? Porque cada ação eu gosto de comprar, eu compro na Giro, eu tenho os meus investimentos na Giro, e eu gosto, além de gostar, só tenho essa opção de comprar uma ação inteira. Ou seja, a comprar uma ação inteira vinha aqui para logo 7% do meu portfólio. Prefazia acima logo da Mastercard. Mas isto, para mim, é um problema que vai ser resolvido porque eles estão a fazer um stock split de 50-1. Ou seja, eles vão, para cada ação que uma pessoa tenha, neste preciso momento, eles vão dar mais outras 49. E o preço da ação vai diminuir. O preço, ao nível fundamental, vai ser exatamente igual. A empresa vai valer exatamente o mesmo. Stock split é meter mais ações em circulação para aquilo que é o mesmo preço ou a mesma capitalização da empresa. O que é que vai fazer? Vai fazer com que a Chipotle valha, por exemplo, por volta dos 60 ou por volta dos 100. Se fizermos aqui uma conta muito rápido, podemos ver que, se fosse hoje, eles estavam, neste preciso momento, a cotar a 58. Portanto, nem a $60. Ou seja, assim, a cotar nem a $60 é mais fácil para eu fazer a gestão do meu portfólio. Porque eu posso comprar 10 e dentro dessas 10 eu posso comprar $580. Dentro de uma compra de 20 eu posso comprar $1.160 ou um bocadinho acima de $1.060. Ou seja, vai ser mais flexível para mim fazer então esta gestão de portfólio para começar aos poucos a comprar Chipotle. O problema da Chipotle é que está ainda cara. Portanto, eu tenho o tempo, está aqui na minha watchlist, neste caso está na minha wishlist, e eu vou fazendo sempre a análise por aqui, pela análise que nós implementamos dentro da plataforma da Jornada Financeira. E eu já li esta análise, vou ler novamente toda esta análise, que temos aqui tanto a nível qualitativo como a nível quantitativo, e vou também externamente olhar para artigos que alguns analistas publicaram e também outras informações relevantes que vou descobrindo na internet que não estão aqui na análise. Portanto, mais uma vez, se vocês tiverem curiosidade em ler estas análises fundamentais, junto dos seus valores intrínsecos, nós temos também aqui uma tabela, é só aderirem à Jornada Financeira, eu vou deixar aí o link na descrição. A nível de compras, ainda não efetivei nenhuma, e eu vou comprar aqui a Adobe quando o meu dinheiro chegar à corretora. Portanto, eu queria comprar mais ou menos entre 450 a 500, não tinha problema nenhum a comprar a 500. Ela neste preciso momento está a cotar a 484, portanto, quando chegar o dinheiro à minha corretora de giro, eu vou abrir uma posição. O mesmo se passa aqui para a Amazon e para a Mastercard. Eu já tenho posição em aberto em cada um destes casos, mas ainda não chegaram a estes preços. O meu portfólio, depois de comprar estas 3 empresas a estes respectivos preços, vai passar desta realidade para esta realidade. Pausem o vídeo se quiserem para ver como é que eu faço a gestão do meu portfólio. A nível de performance, eu tive em março 1.09, eu fiquei um bocadinho abaixo do S&P 500, mas retornos acumulados desde 2023, desde o início de 2024, desculpem, que aqui falta
não é 23, mas sim 24, eu estou acima do S&P 500. Não importa o mês, mas sim importa aquilo que eu tive durante um ano, ou, neste caso, mais em concreto, durante vários anos pela frente. Portanto, eu tive 12, estou a ter, neste caso, eu fechei o mês de março com 12,68 e o S&P 500 teve 10,79. Em termos de retornos anualizados, eu fechei o mês de março com 32,56, o S&P 500 fechou com 14,17. Neste caso, o S&P 500 desceu nesta primeira semana de abril, juntamente com os retornos do meu portfólio. Porquê? Porque empresas como a Adobe e algumas outras empresas tecnológicas apresentaram resultados e o seu guidance, ou seja, a sua projeção de crescimento de faturação e outras métricas financeiras tiveram abaixo do expectável. Ou seja, temos o exemplo da Adobe a descer os seus consideráveis, vamos ver aqui, os seus consideráveis 15% pós-earnings. Portanto, isto afeta obviamente os retornos não só do S&P 500, como também em maior escala os meus resultados do meu portfólio. A nível de objetivo, para aquilo que é o meu FIRE, para aquilo que é a minha reforma antecipada, que eu tenho como objetivo reformar-me entre os 42 anos e os 50 anos, tendo aqui o objetivo principal e o objetivo mínimo. Se não sabem o que isto é, puxem um bocadinho atrás nesta série, podem ir ver os vídeos mais antigos, em que eu explico exatamente o que é isto do meu objetivo principal e objetivo mínimo. Para o objetivo mínimo, eu estou 40% superior àquilo que eu deveria ter, e para o meu objetivo máximo, eu estou 39%. Estou aqui um bocadinho mais abaixo do que o meu objetivo mínimo, porque o meu objetivo máximo, então, diz-nos que eu vou-me reformar muito mais cedo, não é? E, portanto, aqui, para exatamente a mesma altura do que o meu objetivo mínimo, ou seja, aqui a entrar no mês de abril, eu tinha este mesmo valor, eu coloquei o mesmo valor de quanto é que eu tinha só de valor investido, atenção, só de valor do meu portfólio, não do património que vamos ver a seguir, só de valor do portfólio. Eu coloquei para ambos os objetivos, tanto mínimo como máximo, o mesmo valor para ambas as células. Claro que para o meu objetivo mínimo eu tinha que ter 27.181, para o meu objetivo máximo eu tinha que ter 27.307. Portanto, aqui uma discrepância de 200 euros, nem tanto. E por fim, aquilo que é o meu património cresceu, continua a crescer, o que é ótimo. Desde o início do ano que venho dos 50 mil euros e já estou aqui quase a apontar para os 54 mil euros. Vamos ver se o mercado cai a pique em abril. Se cair, eu tenho indexado a este total do meu portfólio, ou seja, uma coisa é só os meus investimentos que são perto dos 45 mil euros, 44 mil euros. Isto é o meu património total. Portanto, olhando para aqui, para o meu portfólio total em euros, que são 44.5, portanto 44.5 a dividir por 53.9, isto quer dizer que eu tenho, isto vezes 100, quer dizer que eu tenho indexado a este meu património total, ou seja, isto é literalmente todo o meu dinheiro, todos os meus investimentos, tudo o que eu tenho em património, ok? Eu tenho indexado este património total a 82,5% de investimentos em bolsa. Isto que quer dizer que se o mercado cair a pique, então obviamente que o meu património também cai a pique. Vamos continuar a acompanhar os mercados até ao fim do ano para ver também se alguma coisa muda do meu património. Espero que tenham gostado deste episódio. Alguma coisa, deixem na caixa de comentários que eu respondo a tudo. Até uma próxima.